Olá, senhores professores, multiplicadores dos NTEs, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, depende aí muito do horário que você está vendo o vídeo. Nós estamos iniciando o nosso eixo de número 2, ou a unidade 2, onde estaremos tratando de currículos e tecnologias. Então, estaremos vendo aí, conceituando o currículo, né? Organização do currículo, como é feito, o desenvolvimento, tá? E também falando um pouco da integração das tecnologias, né, dentro desse currículo. Continuamos como lá na unidade 1 ou no eixo 1 nós vimos alguns exemplos. Aqui esses exemplos vão continuar e nós estaremos falando sobre eles, ok? Então vamos, sem mais delongas, vamos iniciar então a nossa unidade 2, contextualização do tema. Então, nessa unidade 2, nós iríamos tratar propriamente do PTEC, mas houve uma pequena mudança aí que eu quero compartilhar com vocês em conversa com a Ana Paula. Ficou decidido o seguinte, em virtude das várias atividades, as várias oficinas que os NTEs estão desenvolvendo, nós daremos prosseguimento normalmente ao nosso curso de elaboração de projetos, nesse período especial aí bem curto, e nós resolvemos o seguinte, que os projetos serão colocados em práticas um pouco mais à frente. Por enquanto, nós continuaremos desenvolvendo as nossas atividades, né? Como eu solicitei lá na unidade 1, o roteiro do projeto, vocês vão continuar. E ao final da unidade 3, vocês vão encaminhar o projeto. A prática em si, o desenvolvimento do PTEC propriamente dito, como seria trabalhado nessa unidade número 2, nós deixaremos para ser colocado um pouco mais adiante. Isso aí vocês poderão ver com a coordenação, com a professora Ana Paula, e ela estará definindo um prazo, um período para se colocar em prática esses projetos que vocês estarão enviando para mim, ok? Beleza, vamos dando início então com o nosso texto propriamente dito. Página 45, nós vamos trabalhar, a nossa apostila inicia falando o seguinte texto: para que o desenvolvimento de projetos traga efetivas contribuições e aprendizagens e propicie uma educação de qualidade, é fundamental considerar os instrumentos e as linguagens que fazem parte da cultura da atual geração dos estudantes que hoje frequentam as escolas, ok? Então lá na página 45 nós temos um vídeo para o embasamento dessa fala, tá? Chamado Fronteiras Digitais. Eu acredito que vocês já viram esse vídeo. Fala da criança que nasce, que cresce, né, que as coisas vão mudando, as tecnologias vão adentrando as suas vidas, e na escola, né, enquanto isso, na escola tudo permanece da mesma forma, do mesmo jeito, com a mesma metodologia. Existem vários educadores aí que diz que nós estamos no século 21, mas nós utilizamos ainda a metodologia lá do século 20. Se entrássemos numa escola na década de 30 e nos dias atuais, haveria pouca diferença. Claro que essa realidade, principalmente na última década, tem mudado bastante. Então, o nosso guia, lá na página 45, ele vai dizer que para que o desenvolvimento de projetos traga efetivas contribuições à aprendizagem e propicie uma educação de qualidade, é fundamental o quê? Considerar os instrumentos e as linguagens que fazem parte da cultura atual de geração dos estudantes que hoje estão em nossas escolas. Ok, primeira coisa que nós temos que compreender: a geração de professores, a grande maioria dos nossos professores são da geração X, e os nossos alunos são dessa chamada geração C, ou geração Y, como tem sido falado, a mais recente delas. Tá. O que é importante salientar é que existe um modelo mental diferente da educação dos nossos dias. Nós que fomos alfabetizados
na educação tradicional para as crianças que estão sendo trabalhado na crítico-social dos conteúdos. A didática não é a mesma, então o aluno é visto de forma diferente, né? Enquanto que o aluno lá era visto como uma folha em branco, algo a ser preenchido, que vinha para a escola sem conhecimento nenhum, sem experiência nenhuma. E nós vimos lá que aqueles educadores como Pestalozzi e tantos outros lá, Anísio Teixeira, John Dewey, né, vieram trabalhando essa questão da valorização do conceito emocional, do desenvolvimento por inteiro da criança. Então, nessa corrente crítico-social dos conteúdos, a criança é vista de uma forma diferente, é uma visão mais completa da criança. A criança não é um papel em branco que chega na escola, né? Mas a criança ela tem os seus valores. A forma também, a didática do professor trabalhar na educação tradicional, que nós, professores da geração X, eu acho que a grande maioria, né? Nós não temos bebê não na geração. Essa geração de bebê, eu acredito que tudo já está aposentado, aguardando aí a transposição. Mas, brincadeiras à parte, né? Essas gerações mais antigas, né? E até mesmo nós da geração X, fomos trabalhados numa didática diferente. O professor era o centro e havia envolto da didática uma questão de não só de respeito, mas também de imposição por parte dos professores, do autoritarismo deles. E hoje nós temos o professor na crítico-social dos conteúdos como um mediador do saber, que tem uma visão diferente da criança, que procura usar outros canais além dos que nós conhecíamos no nosso tempo, né? O livro didático e o quadro negro. Hoje você tem outros canais que levam ao conhecimento. E os novos modelos mentais das crianças, eles estão aguçados para esses novos modelos. Modelos estáticos, mais antigos, não chamam mais a atenção da criança e é por isso que nós estamos trabalhando nesse curso. Dentro desta visão das gerações, das mudanças que ocorreram no processo mental mesmo do desenvolvimento das crianças, nós temos dois camaradas aqui que eu queria indicar para vocês. Vocês provavelmente conhecem o Mário Sérgio Cortella. Sou fã desse camarada, muito bom ele. E ele tem um vídeo que trata aqui, ele tem um livro na realidade, chamado Não Nascemos Prontos. Isso aí ele foi num seminário de educação e tem uma palestra dele, Não Nascemos Prontos. Podem procurar lá no YouTube, Mário Sérgio Cortella, Não Nascemos Prontos. Então ele vai falar dessa questão das antigas gerações, né, da nossa geração, com as gerações atuais. E ele vai mostrar, vamos dizer assim, os prejuízos que as novas gerações estão tendo com esse modelo mental. Pelo contrário, o Dennis Lee, que é outro que também é Geração Y, é o vídeo dele que tem lá no YouTube, vocês podem procurar. Ele vai também fazer um retrospecto das gerações, da forma como nós aprendemos e pelos principais fatos históricos que nós passamos. Só que ele vai encher mais a bola dessa garotada nova, vai dizer que eles são tudo de bons, que eles são espertos, inteligentes e tudo mais. Claro, aí vocês têm que fazer uma ponderação. Eu não utilizo, tem até o vídeo lá, Fronteiras Digitais, porque assim, é um vídeo legal, mas eu acho que esses dois vão enriquecer muito mais essa discussão sobre a questão dessa situação que nós estamos vivendo dentro das nossas escolas. Na realidade, nós estamos vendo dentro da escola todas as gerações, né? Nós temos os baby boomers, nós temos a geração X, a geração Y, a geração Z, todos dentro de casa. Agora você já imaginou, se dentro da sua casa o vô pensa de uma forma, você tem o pai que tem uma outra formação e outra carga de valores que foram adquiridas ao longo do tempo. Nós temos os filhos e os netos, cada um com uma formação, com experiências de vidas diferentes e geram todas essas problemáticas que nós estamos enfrentando dentro das escolas mesmo. Quem trabalha em escola, eu que estou em contato direto, a gente sabe a visão dos professores, de alguns deles,
sobre essas novas gerações, algumas visões bem deturpadas. Então, assim, nós temos que conhecer o que essa geração tem de bom. Realmente tem muitas coisas que eles aprendem que no nosso tempo não seria possível, até por causa da nossa formação, tá? Mas tem muitas coisas realmente que eles queimam etapas, e isso traz sérias consequências no desenvolvimento dessa criança, ok? Então, vamos encerrando por aqui essa nossa discussão em atividade 2.1. Essa atividade 2.1 era para nós fazermos no encontro presencial, cada um iria apresentar o seu projeto. Como nós não temos esse encontro presencial, então nós vamos aqui suprimir essa atividade, ok, pessoal? A página 46 do nosso guia, ele diz assim: ao longo dos últimos anos, temos participado ou observado em diferentes contextos de trabalho os esforços de professores para desenvolver atividades pedagógicas a partir do uso das TICs com seus estudantes, pois compreendem que, desse modo, podem incorporar na escola os instrumentos culturais do modo de seus estudantes. Na realidade, aqui o texto dá ênfase a esses novos instrumentos, esses novos canais que hoje estão presentes na vida dos alunos e ausentes na escola. Claro, como nós dissemos, ultimamente isso tem sido amenizado por algumas ferramentas que o governo tem disponibilizado nas escolas. Mas nós ainda enfrentamos um outro problema que vocês conhecem bem, que é a resistência dos professores à inserção dessas novas tecnologias ou essas novas metodologias de ensino. Para muitos deles, essas novas metodologias são apenas para o lazer, a diversão do aluno, quando na realidade elas podem sim ser aplicadas para o aprendizado do aluno. Mas como ela é uma tecnologia que primeiro veio suprir essa necessidade, então ela tem um olhar distorcido por parte dos professores, não por todos, mas uma boa parte deles ainda é resistente. Temos sim exemplos de uso de tecnologias, ótimos exemplos do uso da tecnologia, e isso tem sido cada vez mais frequente. Portugal, por exemplo, tem em outros países, falando de outros países, Portugal tem ótimos exemplos, estão muito mais avançados no uso das TICs. Então, a gente vê bons exemplos e a educação tem avançado. E no Brasil também nós temos ótimos exemplos. Lá na página 46 também tem uma referência bibliográfica lá da Turler, Ela diz assim, conforme lembra a autora Turler, 2001, um projeto tem maior chance de se concretizar quando seus objetivos são realistas, uma vez que o projeto necessita, em primeiro lugar, explorar os possíveis, depois cristalizar uma escolha, a seguir especificar o que se quer e o que se pode, e enfim realizar, ou seja, passar a ação. Lembrando que nós passamos aquele vídeo do Newbold, onde ele fala muito bem sobre isso, que é algo a ser feito, necessita-se ter uma problemática, necessita-se avaliar as situações antes de poder colocar algo em prática. Depois de analisar todos esses fatores, aí se organizando as ideias, se escrevendo o projeto, nós vamos para a prática do projeto. Claro, durante esse procedimento vão haver mudanças, até mesmo durante a elaboração do projeto. Você vai colocando ele em prática e vai mudando, então, melhorando o seu projeto, ok? Bom, lá na página 49, nós vamos encontrar o para refletir, onde nos fazem duas perguntas. A primeira delas é: que currículo é este que se desenvolve em projetos com uso de tecnologia? E o segundo, o que compreendemos por currículo? Mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos inverter então a questão.
da seguinte forma: currículo, né? O que é currículo? O currículo é um meio pelo qual a escola se organiza. Pode ser definido também como um conjunto, né, de conteúdos ou um conjunto de práticas pedagógicas, né? Tudo isso pode ser definido como currículo. Então esse currículo ele é construído a partir do projeto político-pedagógico da escola, que tem como seus fundamentos, né, os parâmetros curriculares nacionais. E aí, dentro disso, esse sobre o que se aprende, sobre como se aprende, tudo isso é o currículo. Então, e também uma grade de conteúdos, né, podemos dizer assim, um grupo de conhecimentos, de saberes que o aluno deve adquirir ao longo da sua escolarização ou dos seus anos escolares. A segunda pergunta diz: que currículo é este que se desenvolve em projetos com o uso de tecnologia? Qualquer um. O desenvolvimento do currículo por projetos tem o objetivo de dar autonomia ao aluno. É aquele velho conceito que nós já vemos trabalhando, de tirar o aluno da passividade, torná-lo mais ativo. Então tudo isso vai fazer com que o aluno trabalhe, seja mais prático o conhecimento. Isso vai fazer com que se consiga formar cidadãos, né? E esses cidadãos eles precisam ser desenvolvidos de forma autônoma. A pedagogia de projeto encontra-se como um instrumental de fácil operacionalização dentro da gama de possibilidades para atingir um intento. Então tudo isso é a pedagogia por projetos. Não precisa mudar currículo. O currículo é o currículo, os conteúdos ou os saberes estão ali pré-definidos e a pedagogia de projetos vai dar autonomia ao aluno, onde o professor é o fio condutor e vai fazer isso, vai satisfazer a necessidade de conhecimento do aluno. Aquilo que era apenas teórico passa a ser bem mais prático. O texto ainda convida os professores a, no segundo encontro presencial, compartilharem os seus projetos. E a partir daí, os colegas poderiam fazer mudanças também. De repente você viu alguma coisa legal, percebeu alguma coisa no projeto do seu colega que não havia sido contemplado no seu, e você pode então melhorar o seu projeto. Tendo em vista então esse projeto, o próximo passo é colocá-lo em prática. Aí se fala lá da questão do protagonismo juvenil. A autora vai falando lá que não é aquele protagonismo crítico, ativista, não. O protagonismo no sentido do jovem interagir com o conteúdo e participar então da construção desse conhecimento. Ok, então chegamos à atividade 2.2. Essa atividade é para ser desenvolvida no fórum e lá vocês vão compartilhar, né, o processo de criação do projeto de vocês, as dificuldades encontradas, as estratégias que vocês estão utilizando e as conquistas que vocês tiveram. Então é uma atividade bem simples, como eu disse, era para estar sendo colocado em prática, mas nós vamos falar apenas do desenvolvimento do projeto. Quais as dificuldades que você encontrou, suas conquistas, né? Então a atividade basicamente é isso aí, é um relato feito lá no fórum, atividade 2.2. Em seguida, lá no nosso material, nós temos um exemplo de um projeto desenvolvido pela tribo Coicuru. Essa tribo Coicuru, que é uma aldeia que fica próxima ao rio Xingu, os seus chefes, os caciques, percebendo a influência da cultura branca dentro da cultura indígena, eles resolveram fazer um documentário sobre os seus costumes, porque os índios mais novos já estavam sofrendo influência da cultura branca e também perdendo seus valores, suas tradições. E eles resolveram fazer isso. E aqui nós temos exemplo de um projeto que passa pelo currículo, porque o currículo também, dentro da grade curricular, por exemplo, dentro de um currículo, você tem também as crenças de um povo, os seus costumes, tudo isso passa pelo currículo. E aqui nós temos o exemplo de um projeto que passa pelo currículo e utiliza as tecnologias, no caso deles aqui, o que eles fizeram
para tentar resolver essa questão da influência branca no meio dos povos indígenas. Foi documentar suas principais festas, suas danças, suas pinturas, para isso ser passado tanto aos mais velhos quanto aos mais novos, para que não fosse perdida esses valores que a tribo tinha. E aí nós temos lá o vídeo onde se mostra um pouco desse projeto, da utilização da tecnologia, como ela foi importante na divulgação, na perpetuação desses valores indígenas. Currículo construído na ação. Quando nós pegamos as teorias curriculares, né, e aplicamos à prática, o conhecimento que se traz é muito maior. Isso, segundo os nossos autores, vão possibilitar uma maior compreensão, uma maior visão de mundo. Quando se utiliza então as TICs nessas atividades curriculares, vislumbra-se as possibilidades de abrir novos espaços, tempos, conhecimentos, situações diferenciadas. Então é importante a ação dentro do currículo, porque permite a extrapolação da teoria. E aí, o nosso autor lá coloca alguns ganhos que nós temos quando nós utilizamos as TICs dentro do currículo pela pedagogia de projetos. Primeiro, acompanhar e recuperar as trajetórias delineadas no desenvolvimento dos projetos. Por quê? Porque aquilo que está sendo feito, se está dando certo, continuemos. Se tem alguma coisa que não está legal, que não está bem, você tem a opção de corrigir e até contrapor a teoria. Segundo, reconhecer as narrativas curriculares individuais que expressam a inter-relação entre informações e conhecimentos, com o uso de diferentes mídias e linguagens, os significados atribuídos em ato. Isso quer dizer o quê? Que no momento do ato, o aluno reconhece através da utilização dessas mídias e dessas linguagens a comprovação, a veracidade da teoria, fortalecendo então o saber. Terceiro, identificar os conhecimentos mobilizados na ação, que se referem tanto aos conhecimentos historicamente produzidos e organizados em matérias didáticas, como aos novos conhecimentos construídos pelo estudante. Então nós temos dois tipos de conhecimento aí, o conhecimento teórico do conhecimento prático. Então, no momento em que se contrapõe um ao outro, se estabelece novos conhecimentos e de repente engloba até novos saberes que, tratando apenas teoricamente, não seriam possíveis. Mas como vai dar autonomia ao aluno, vai fazer com que ele questione e que ele também contribua com experiências da vida para formar novos saberes. Vejam só, esse processo de conhecimento de novos saberes, ele não vai anular o conhecimento construído ao longo da história humana, esses novos saberes. Não, eles vão complementar esse saber. A ideia é reconstruir a concepção de escola como um espaço de diálogo e criação de redes colaborativas, com uso de diferentes linguagens, que propiciam a interação entre as distintas culturas, escolas e contextos. É isso que a nossa autora ela coloca aqui, né, que vai possibilitar a interação e o surgimento de novos saberes. Lá na página 52, para fechar esse assunto e entrarmos na atividade 2.3, o material coloca à disposição um texto sugerido que se chama Tecnologia Educativa e Currículo, caminhos que se cruzam ou se bifurcam. E lá a conclusão da autora é que as tecnologias, as novas tecnologias inseridas ao currículo, elas vão complementar o desenvolvimento do currículo. Por quê? Porque ela vai pegar algo que era teórico, né, e vai trazer para o lado prático. Então, se essas duas vertentes, o currículo e a tecnologia, elas se completam, porque a tecnologia veio para colocar em prática o saber teórico. Na atividade 2.3, que nós faremos lá no fórum, é uma pergunta justamente sobre isso que a gente está tratando. Veja bem, cada um emitirá a sua opinião
sobre como se caracteriza o currículo que se desenvolve com o uso de computadores e internet nas atividades de sala de aula. Então, quais as características, quais os pontos você observa quando se utiliza as tecnologias, e aqui se referindo ao computador e à internet? O que muda no currículo quando são utilizadas essas ferramentas? Então é uma opinião de vocês, que vocês vão dizer lá se muda alguma coisa, se não muda. Se muda, o que muda? É a nossa atividade 2.3 para ser respondida lá no fórum. Na página 53, continuando lá o nosso assunto, onde é para refletirmos, eles fazem algumas perguntas. Qual currículo é praticado hoje? Esse modelo de currículo é caracterizado pela fragmentação? Alguns teóricos educacionais dizem que a grade curricular vai fragmentar os conteúdos, e assim não havendo então a interdisciplinaridade. Uma outra questão levantada é o seguinte: a cultura tecnológica das novas gerações acarreta implicações que apontam para novas tendências no currículo? Essas novas tecnologias despertam para mudanças no currículo escolar? É um questionamento que a gente tem que refletir. Por fim, o uso de tecnologias abertas, móveis, imersivas, interativas e conectadas à internet requer um currículo construído na ação, num processo dialético que envolve conteúdos, estratégias pedagógicas, valores e experiências. Então, quer dizer, essa nova mudança, pela qual passa a educação, pela qual passa a sociedade moderna, ela requer novas estratégias, um conteúdo, uma pedagogia mais dialética, mais participativa, onde professores e alunos interagem mais. Na continuidade, nós temos a atividade 2.4. Essa atividade nós iremos suprimi-la porque ela pede para voltar ao PITEC, lá o roteiro que nós tínhamos pedido na unidade 1, e refazer esse PITEC, ou refazer esse roteiro com as mudanças que você acha necessário a partir desses novos conhecimentos. Então nós vamos suprimir essa atividade. Vocês devem enviar o roteiro, certo? Provavelmente a essa altura já enviaram, e nós vamos suprimir então a atividade 2.4. Desde a década de 20 no Brasil já se vinha pensando em mudanças no currículo. Então, a partir daí, com a chegada dos ideais do movimento da Escola Nova, fortalecidos pelas ideias dos pensadores Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo e Lourenço Filho, as ideias, os ideais da Escola Nova, que dava autonomia ao aluno, que dava-lhe uma maior liberdade de criação, que valorizava o mundo, as coisas regionais, ela vinha se fortalecendo. Então, ali na década de 1940, 1950, no período militar, houve uma refreada nessas ideias. Mas então, no ano de 96, com a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, houve uma mudança. Alguns ideais da Escola Nova foram implantadas através da Lei de Diretrizes e Bases. O que isso significa? O autor diz: isso significa que na escola democratizada o currículo deve ser flexível e contextualizado com a realidade local e regional dos estudantes, norteado por um projeto pedagógico que articula os interesses, as necessidades e as demandas dessa realidade. É o que diz o nosso guia na página 56. Então o autor chega à conclusão aqui que esse novo formato de currículo adotado pela LDB 9394, ele é muito mais flexível do que os anteriores a ele. Então deve-se criar situações educativas que provoquem o pensamento científico desenvolvido de valores de vida democrática. Dentro desta visão da escola democratizada, há que se criar situações educativas que promovam o pensamento crítico e o desenvolvimento de valores da vida democrática.
E essa metodologia dinâmica ela vai favorecer a aproximação entre a escola e a realidade do estudante. E aí é que nós chegamos ao ponto de trabalhar com o currículo envolvendo projetos, porque esses projetos vão trazer justamente a realidade do aluno para se integrar aos conhecimentos curriculares. A página 57 do nosso guia vai fazer uma releitura daqueles teóricos educacionais que nós vimos no eixo 1. John Dewey, Kilpatrick, que defendia a ideia de reorganização do currículo por projetos, né, os quais vão partir de uma dúvida inicial, da dúvida do aluno, porque assim o conteúdo seria mais significativo. Por meio dos projetos de trabalho, os estudantes participam de um processo de criação com a intenção de buscar solução para suas próprias questões. Ao trazer as ideias de Kilpatrick e Hernandes para o contexto escolar, na questão do desenvolvimento de projetos, existem alguns passos que nos ajudam nesse processo. E lá na página 58 fala sobre isso. Há um esquema onde nós podemos ver o que acontece durante o desenvolvimento de um projeto. Então esse desenvolvimento de projeto ele vai estar comprometido com ações. Para isso existe um roteirinho que nós seguimos e ele coloca lá na página 58. Seria então dos benefícios que se tem ou dos passos que se dá e os ganhos que se tem ao longo desse desenvolvimento. O primeiro deles é a antecipação. Descrição inicial do projeto, continuamente revisada e reelaborada durante seu desenvolvimento. Primeiro passo desejado, eu tenho uma problemática, como nós já dissemos, então eu vou procurar, o projeto ele procura se antecipar, né, se lançar à frente dessa situação. E nessa antecipação, ela pode ser revista e reelaborada durante todo o processo. A segunda é a implementação, ou seja, colocar em prática, realização das ações, mobilizando informações oriundas e de distintas fontes, conhecimentos e estratégias de trabalho. Então essa implementação vai demandar conhecimento teórico e também o conhecimento prático, empírico. Terceiro ponto, reflexão sobre intenções, processos, resultados com a articulação e a construção de conhecimentos. Então, durante todo o processo do projeto, pela necessidade de readequá-lo, dele não ser uma receita pronta, como nós falamos, a todo momento vai haver reflexão, a todo momento vão haver indagações, e isso vai gerar mudanças e novos conhecimentos. Quarto, formalização e sistematização. Então, há uma formalização e sistematização do quê? De conhecimentos, de procedimentos, há uma melhor organização do saber, né? O projeto ele possibilita isso. Por fim, publicação e compartilhamento. Do que é essa publicação e compartilhamento? Das experiências, das descobertas, das dificuldades, dos processos e do produto. Então nós temos aqui toda a cadeia de um projeto, os passos que devem ser seguidos e os ganhos que nós temos com ele. Bom, pessoal, já indo aqui para a parte final da nossa unidade, na página 59, nós temos ali um podcast muito interessante da professora Léo Fagundes, que faz um questionamento interessante para nós avaliarmos. Vocês devem dar lá uma olhadinha no podcast dela, porque ela vai basear o nosso fórum da atividade 2.5, onde ela coloca lá a seguinte questão. Para ela, a questão não é integrar a tecnologia ao currículo, mas integrar a escola na cultura digital. E por que ela chega a essa conclusão? Porque, segundo ela, assim que o professor aprende a utilizar esses canais ou estas ferramentas, ao invés de mudar a sua didática, de transformar a metodologia de trabalho dele, ele pega esse aprendizado para reforçar coisas do passado. Isso me lembra até um videozinho que tinha, né?
onde mostrava justamente essa questão. O diretor entra na sala e avisa para os alunos que ia chegar um novo tempo, que tudo iria mudar, e quando ele chega, os alunos estão fazendo a tabuada no quadro negro. E aí, então, a escola é transformada, vem equipamentos tecnológicos de última geração, e ele volta novamente depois disso acontecer. E o mesmo processo que o professor utilizava, a mesma metodologia está sendo aplicada com o uso da nova tecnologia. Quer dizer, a tecnologia não mudou a forma, a didática dele de trabalhar para ser mais interessante, mais provocante. Continuou-se com a mesma didática. É uma questão que a gente vê na lousa digital. Se a lousa digital não for utilizada da forma correta, como deve ser aplicada, ela vai ser só um projetor e não vai gerar interesse nenhum. Aliás, eu fico até preocupado, porque no estado poucas escolas estão funcionando com esse aparato. E se for para funcionar, para reforçar pedagogia tradicional, não servirá para nada. E a Léo Fagundes, ela diz isso, que o professor, ao conhecer isso, ele vai reforçar o passado e não mudar a sua metodologia, procurar uma forma mais atrativa, né, onde o aluno vá compreender melhor os conceitos e os conteúdos, os saberes que ele deve ter. Em seguida, lá na página 60, nós temos... vamos voltar lá. Aí, na atividade 2.5, sobre este podcast, há uma pergunta para nós respondermos. Essa pergunta pode ser respondida individualmente ou coletivamente. Não digo coletivo em grupo, mas em nome dos professores. A pergunta é: a professora Léo Fagundes desafia a reflexão colocando a seguinte questão: você, educador, está pronto para a cultura digital? E aí eu pergunto, nós estamos prontos para essa cultura digital ou ainda não? Né? Então é uma questão aqui que é colocada e vocês vão responder lá no fórum, se nós ou se você está pronto para essa cultura digital. Pode até acrescentar mais, você pode colocar a sua opinião, se isso tem acontecido, o que a professora diz, né? Ao invés de integrar a tecnologia ao currículo, nós integrarmos a escola à cultura atual, se isso tem acontecido ou não. Então essa é a nossa atividade 2.5, também feita lá no fórum. Para fechar a unidade, já concluindo, são apontadas ali algumas contribuições que as TICs dão no desenvolvimento de projetos. E aí o uso das TICs no desenvolvimento de projetos propicia. Vejamos aí algumas coisas que podem ser propiciadas com o uso da tecnologia no projeto. Registrar a descrição do projeto. Quer dizer, quando se usa essas novas tecnologias, seja um podcast, uma videoaula, um vídeo, um documentário, tudo isso nos permite o registro dos processos e também conhecimento de novas linguagens. Segundo, buscar informações em diferentes fontes. A tecnologia ela propicia isso, as fontes. Lembremos que não há muitos anos atrás nós tínhamos poucas fontes de conhecimento. Eram poucas as fontes. Hoje nós temos múltiplas fontes. Podem ser elas advindas de textos digitais, textos impressos, vídeo, o próprio áudio como um podcast. Então nós temos uma variedade de fontes para se buscar esses conhecimentos. Terceiro, mostrar as ações em realização no processo de implantação e os resultados produzidos. À medida que você registra, você pode fazer comparações. Então, o que deu certo, o que deu errado, como era antes e como é agora. Quarto, documentar toda a história do processo de implementação e recuperar essa história a qualquer momento e de qualquer lugar. Essa questão de poder ter acesso dessa informação de qualquer lugar. A internet, a mídia internet, ela possibilita que nós tenhamos acesso a isso. Além de poder comparar na linha do tempo, na timeline, os processos ou retrocessos disso que se produziu. Quinto, comparar os resultados esperados com aqueles obtidos na implementação.
Também às vezes você desenvolve um projeto, se você está gravando áudio ou vídeo, ou registrando ele mesmo de forma escrita, você pode fazer esse comparativo. Depois, refletir sobre as intenções e se os processos e resultados permitem atribuir um pensamento de unidade ao conhecimento produzido. Se, após essa experiência, houve um novo saber, se pode ser atribuído um novo resultado ou um novo conceito. Penúltimo, atribuir sentido ao conhecimento produzido em situação social. Se aquilo houve ganho social naquele aprendizado, se aquele conhecimento contribuiu para a vida social do aluno. Por último, identificar o currículo construído no desenvolvimento do projeto. Que saber ou quais saberes foram envolvidos, dentro de qual área do conhecimento está os conhecimentos adquiridos naquele projeto. Então, tudo isso nós podemos ver através vamos dizer assim, desses registros que são feitos com o uso da tecnologia. Finalizando lá na página 60, nós temos Paulo Freire, um registro de Paulo Freire, e o título lá é: qual será o papel de cada educador nesse processo de construção do currículo por projetos com uso de tecnologias? E aí ele faz um questionamento. É a velha história que nós dizemos: quando um professor vai planejar uma aula, quando ele vai trabalhar um conteúdo, se ele faz isso para ele ou para o aluno dos dias atuais. Porque muitos professores, ao planejar o seu conteúdo, quando ele vai planejar, olha só, ele quer planejar utilizando os canais e as ferramentas de seu tempo, não do tempo atual das nossas crianças. No momento do planejamento, o professor não deve se perguntar: eu aprenderia dessa forma? Ou como eu aprenderia? Não, você deve perguntar como o aluno aprenderá. Então, não faça uma aula para você, faça uma aula para o seu aluno. Olha o que Paulo Freire diz aí: é preciso que o educador saiba que o seu aqui e o seu agora são quase sempre o lá do educando. Então, se eu penso que aquilo vai ser bom pela minha experiência de aprendizado, ela tem seu significado? Tem. Só que eu tenho que estar pensando no aluno, porque o meu aqui e agora pode ser o lá para o aluno. Então, olha só a visão. A minha visão é de que é boa para agora, mas o aluno está vendo como uma coisa do passado, como um retrocesso. Nós devemos tomar esse cuidado. E ele continua dizendo ainda que o educando ultrapasse o seu aqui. Para que este sonho se realize, tem que partir do aqui, do educando, e não do seu. Então, professor, a visão é colocando o foco principal no aluno, nas tecnologias, nos saberes do aluno, nas necessidades do seu aluno, daquela geração de aluno, e não na nossa necessidade. Às vezes a necessidade mental minha é um pouco diferente da do meu aluno, pelos canais, pela cultura a qual ele está inserido. Então o professor deve pensar sobre isso. A atividade 2.6 nós iremos suprimir porque é um registro da própria reflexão da unidade, ok? Então, muito obrigado e até a próxima.